tudo que está contido na caixa craniana chama-se o próprio encéfalo, né? O encéfalo, né, é todo o conteúdo contido na caixa craniana. No entanto, o encéfalo tem suas partes, né? Nós falamos de cérebro, porque o cérebro, né, temos aqui o cérebro e ele está representado por duas componentes, que é o telencéfalo e o diencéfalo, né? Fala-se mais de cérebro porque ele vai ocupar a maior parte. Temos aqui em vermelho o cérebro e igualmente em verde. Então, são as duas componentes que compõem o cérebro. Então, fala-se mais de acidente vascular cerebral porque é a maior parte que é acometida. E temos aqui o chamado córtex cerebral. O professor anteriormente já falou bastante, né? Temos diversas áreas de integração em que cada uma área do córtex cerebral ele vai ser responsável por uma atividade específica. Podemos ver aqui este lobo occipital, que é responsável, né, pela visão. Está situado naquilo que nós conhecemos como nuca, não é? Temos a região anterior, que é responsável pelas emoções, e assim por diante as diferentes partes. O problema do AVC é a chegada de sangue, a irrigação, né, sanguínea a nível cerebral. E para nós melhor entendermos isso, é importante sabermos que existem vasos que saem do coração e vão irrigar o próprio encéfalo, todo o conteúdo da caixa craniana. Nós temos aqui alguns vasos, né? Temos aqui alguns vasos que vão sair desde o coração, né? E eles vão subir, né? Temos a artéria, né? Que é a carótida interna, e a artéria vertebral que passa ao lado da coluna vertebral. Eles vão levar o sangue para a região encefálica. A gente uma estrutura, né? Que é um desenho da rede vascular que vai irrigar o próprio encéfalo como um todo. A irrigação é feita através de vasos sanguíneos e temos os três principais ramos que vão irrigar a região anterior, a região posterior e a região média do cérebro, né? Então, nós vamos ver, já foi dito que nós temos o hemorrágico, temos o isquêmico, e o isquêmico já foi respondido que é o mais comum, né, pela literatura e pelas experiências, é o mais comum. No entanto, nós também temos um terceiro, que não chega a ser terceiro, chamado acidente vascular, encefálico ou cerebral, isquêmico transitório. Este que cursa em decorrência da não obstrução por completo do vaso ou da artéria ao nível do próprio cérebro. Aqui dentro do vaso nós conseguimos ver um certo estreitamento, né? Em vermelho temos o vaso, a parede do próprio vaso, e temos, né, esta camada que vai estreitando, isso que nós chamamos de placas de ateroma, né? Que acontece em decorrência da deposição, do acúmulo de gorduras, né, ao longo dos anos, e vão se depositando, vão estreitando o vaso, e assim como nós quando seguramos uma mangueira de água e a pressionamos, vai aumentar a própria pressão arterial. E já se falou do tabagismo, né? O professor também falou da questão da fibrilação auricular, entre outras doenças cardíacas que vão contribuir para aquilo que é o acometimento pelo acidente vascular cerebral. Temos a obesidade, que já foi abordada, temos a questão do sedentarismo, né? O sedentarismo não é só sentar em casa o dia inteiro, assistindo TV, mas também podemos considerar sedentarismo aquilo que estarmos o dia tão atarefados que saímos do escritório, entramos no carro, vamos para casa, trabalhamos no computador, e assim o dia se vai, a semana se vai, o mês se vai, a gente não tem oportunidade de fazer caminhadas nas ruas por aí. Então, é uma experiência de vida sedentária que vai contribuir de forma direta para aquilo que é o acometimento ou o aumento do colesterol a nível da nossa corrente sanguínea. Por vezes, a placa se forma, né? A placa aterosclerótica, o depósito de gordura vai se formar dentro do vaso sanguíneo, e em algum momento, no decorrer do tempo, ela pode desprender-se, né, e viajar
até aos vasos do cérebro, aos vasos encefálicos, e poder obstruir algum vaso que seria de menor calibre e gerar uma região em que o sangue não vai para a região distal. O sangue não vai chegar para esta área, porque neste ponto temos uma obstrução, né, do vaso sanguíneo, e nós teríamos aqui aquilo que nós chamamos de infarto, né? Primeiro vem a isquemia, que é a redução do aporte de sangue que leva nutrientes, que leva o próprio oxigênio, e se isso leva mais tempo, se demoramos em agir sobre este problema, vai acontecer aquilo que é o próprio infarto, que é a morte dos neurônios naquele local. E isso vai resultar automaticamente naquilo que é a perda de diferentes habilidades que nós vimos que estão representadas no córtex cerebral. Nós temos a área responsável pela fala, a área responsável pela audição no córtex cerebral. Se este vaso, né, vai obstruído, é responsável por irrigar a área que é responsável pela audição, por exemplo, ou pela fala, esse indivíduo automaticamente perde essa capacidade de falar, perde essa capacidade de audição. Então, é nesse sentido. Então, nós aqui teríamos uma imagem mais ampliada do próprio vaso sanguíneo. As fibras neuronais, os neurônios, né, que partem do encéfalo, né, que é a estrutura maior, e elas vão se cruzar, né, em meio à trajetória, de modo que, ao descer, se um indivíduo sofre um acidente vascular do lado esquerdo do hemisfério cerebral, ao nível do tronco e dos membros, ele terá afecção do lado contrário, porque ao nível, tem uma região que nós chamamos de tronco encefálico, onde as fibras vão se intercruzar. Então, a pessoa sofre o acidente deste lado, e ao nível do tronco e dos membros vai sofrer do lado oposto. E enquanto que existem fibras motoras, que são corticais, que são responsáveis pela irrigação, né, responsável pela coordenar atividades da face. Então, o indivíduo, se sofre uma afecção, né, do lado esquerdo, ao nível da cabeça, a afecção será do lado esquerdo, enquanto que no nível do tronco e dos membros superiores e membros inferiores lá do lado oposto. E a prevenção é mesmo agir sobre os fatores de risco, em especial os fatores de risco que são modificáveis.